noite a todos, todas e todes que puderam reservar esse momento para estar conosco. Eu gostaria de, em especial, agradecer as 4 pessoas convidadas que estão conosco hoje, a professora Vera Candô, a professora Daniele Valentim, a professora Ivanilde, o professor Luiz Fernandes e o meu amigo Lui, que essa noite faz a mediação do momento comigo. Passo a palavra para a professora Vera para cumprimentar a equipe e, na sequência, aos demais, para dizermos uma boa noite. E, então, na sequência, apresento e iniciamos os nossos trabalhos. Professora Vera. Boa noite a todos e a todas. É uma grande alegria que a gente possa se encontrar, mesmo que seja através da telinha, né? E apoiar essa atividade da ANDIP. E é muito bom que a gente possa conversar sobre esses temas e procurar fazer uma interação entre nós. Então, desejo a todos um bom momento de partilha e de construirmos juntos um conhecimento importante para a didática. Muito obrigada, professora Ivanilde. Boa noite a todos e todas. É também com uma grande satisfação que estamos neste momento com vocês, discutindo a didática, e com um grande abraço à professora Vera, com carinho, né? Que sempre, pelo acolhimento e por sempre estar conosco, né? Em diversos momentos do NEP, do nosso núcleo de pesquisa, a professora Vera sempre está com a gente. Então, muito obrigada também. Um abraço a Daniela, Luz Fernandes, companheiros do nosso pós-doutoramento, né? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês. E também cumprimento as pessoas que estão participando, né? Acompanhando essa live. É um prazer estar com vocês. Muitíssimo obrigada. Professora Daniela. O microfone, professora. Boa noite, muito bom estar nesse espaço de estudo, que é um espaço também de resistência das nossas associações docentes. Espero que a gente tenha um debate bem quente, bem bom, e contem comigo para os eventos. Um abraço a todos. Muito obrigada. Professor Luiz Fernandes, já admiro a sua camiseta, que está belíssima, e já é um marco importante, histórico. Cada etapa que a gente vence, a gente segue buscando a próxima. Abraço, professor. Obrigado, Marisa. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. Dani, não vai ser quente, não. Vai ser maravilhoso, né? Estar aqui com essas pessoas que não só são referências, né, acadêmicas, mas são lutadoras e lutadores, né? Nós vivemos esse período, passamos por um período difícil, tivemos sempre na resistência e vamos continuar. Queria agradecer a todos e a todas e todes, e agradecer a presença aí também dos estudantes que eu convidei, eles estão entrando aí, estudantes lá da Rural, algumas pessoas também do nosso grupo de pesquisa, e nós estamos assim, no diálogo e na luta. Obrigado. Muitíssimo obrigada. Nós somos 54 pessoas participando nesse momento e vamos iniciando. Boa noite, professora Andréia Longarese e tantos outros que eu não estou imediatamente visualizando, mas vamos iniciar a nossa noite. Nós, da Associação Nacional de Didática e Práticas de Ensino, pensamos na importância de escutar, e vou me referir à professora Vera Candô, escutar a equipe da professora Vera, porque com ela há um conjunto grande de pesquisadores fazendo as discussões em torno da realidade da escola brasileira e da América Latina.
e nós nos colocamos na indagação de estar com vocês pensando uma didática intercultural e decolonial. Para esse momento, nós, então, temos a professora Vera Candô, que é graduada em Pedagogia pela PUC do Rio, doutorado e pós-doutorado em Educação pela Universidade Complutense de Madrid, com muitos estudos e uma trajetória enorme que a gente não consegue aqui listar, dada ao tempo resumido, uma professora titular emérita da PUC do Rio de Janeiro, com muitas assessorias, experiências e projetos socioeducativos no Brasil e em âmbito internacional, coordenadora do grupo de pesquisa sobre cotidiano, educação e cultura, e uma pesquisadora sênior CNPq, professora Ivanilde Apomuceno de Oliveira, que honra tê-la conosco. Esse pós-doutorado em educação na PUC no Rio já rendeu muitas reflexões por aqui em Goiás, e é uma alegria tê-la conosco. A professora é doutora em educação pela PUC de São Paulo, ela realizou doutorado sanduíche no México, mestrado em educação popular, graduação em filosofia, é docente do programa de pós-graduação em educação da Universidade do Estado do Pará, professora titular aposentada, mas segue ativa e dinâmica, coordenando a Cátedra Paulo Freire, a Rede de Educação Inclusiva da Amazônia, uma pesquisadora bolsista, produtividade do CNPq. É difícil, o tempo é tão curto, não dá para trazer, e nós fomos buscando naqueles recortes, naquele resuminho que tem lá no Lattes. Professora Daniela Valentim, que alegria, uma amiga graduada em pedagogia, graduada em direito, ambos pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em educação pela PUC do Rio, professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com várias publicações que nós também temos feito estudo, leitura. A professora gentilmente nos cedeu um capítulo de livro que ela recentemente publicou para que pudéssemos compartilhar com todos os associados da Andip. Então, Daniela, agradeço muito essa gentileza, porque o material que está disponível e os links nós já colocamos na página, mas você foi muito gentil em nos ceder também este capítulo. Nosso agradecimento. Professor Luiz Fernandes de Oliveira, graduado em Sociologia, com especialização em História da África e dos Negros no Brasil, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutor em Educação Brasileira pela PUC do Rio, pós-doutorado em Ciências Sociais, professor associado da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Olha, nossa alegria em ter esse quarteto com muitas provocações nesse nosso diálogo. Eu peço licença também para apresentar o mediador, o professor Louis Norberg, que eu nunca sei pronunciar direito, me perdoe, é graduado em Pedagogia por Rondônia, ou Roraima, depois ele me lembra melhor, com mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, psicólogo em formação em Pelotas, professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas, professor do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática e nosso membro da Andip, que nesse momento faz comigo a mediação dessa noite. Bom, para todos que estão assistindo, comentarei como vamos funcionar à noite. Nós temos 2 blocos. O primeiro, nós teremos algumas questões e os nossos 4 convidados terão aí de 5 a 8 minutos para dialogar com cada uma das perguntas.
No segundo bloco, o Lui. O Lui irá selecionar do chat os principais comentários, porque não dá tempo de trazer todos, e ele fará um bloco de questões com as questões que vocês registrarem lá no chat. Então, o primeiro bloco, as questões já estão previamente pensadas, e o segundo bloco, os convidados ficam à vontade para comentar o bloco de questões que o professor Lui trará. Então, vamos a essa noite com um diálogo sobre didática intercultural e decolonial. A primeira questão vai para a professora Vera, primeiramente, depois professora Ivanilde, Lui e Daniele. A questão, professora Vera, é a seguinte: quais os principais desafios da educação intercultural crítica no contexto brasileiro? E para promover a didática nesta perspectiva, eu vou colocar a questão também no chat, porque os demais também podem ir acompanhando. Professora Vera, a palavra está com a senhora. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Marilza. Eu vou tentar ser sintética para que todo mundo possa falar. Os desafios, né, da perspectiva da educação intercultural crítica no nosso contexto. São muitos os desafios. Primeiro desafio é que a gente vive num contexto de políticas educacionais de caráter neoliberal e que é fortemente impregnada por uma visão padronizadora e universalizante. Então, essa perspectiva bate de frente com a perspectiva intercultural crítica. E é um grande desafio, né, alimentar essa perspectiva, tendo presente esse contexto e questionar esse contexto. Um outro desafio seria que a questão da interculturalidade tem assumido ultimamente uma grande difusão. Mas essa grande difusão é de uma perspectiva light da interculturalidade, uma interculturalidade que muitas vezes fica reduzida a seus aspectos performáticos ou ao que a professora Catarina Walsh chama da perspectiva funcional, que não questiona as relações de poder da sociedade que a gente vive, e muitas vezes pode ser reduzido a isso que a gente chama de uma perspectiva multicultural, simplesmente celebrar a diversidade, mas sem ir muito longe. E isso é um grande problema, porque muita gente fala de interculturalidade, mas de uma maneira muito superficial. E um terceiro caráter que eu queria salientar aqui para começar a nossa discussão é o caráter universalizante da cultura escolar, né? Eurocêntrico, usa eurocêntrico da cultura escolar. Então, a nossa cultura escolar está impregnada por esse caráter universalizante, usa eurocêntrico, e isso também é um grande desafio a gente conseguir enfrentar essa questão, né? Do ponto de vista da didática, além de todas essas características que, evidentemente, também afetam a didática, eu diria que, apesar de todo o desenvolvimento das diferentes perspectivas da didática crítica, né, a gente continua aprofundando, já continua sendo predominante uma visão instrumental da didática. Quando a gente pergunta aos alunos, né, o que vocês entendem de didática, eles dizem, como ensinar, como você quer. Essa visão instrumental ainda ficou fortemente fortalecida pelas mídias digitais. Então, hoje, a didática parece ficar reduzida a dizer quais são as mídias que a gente vai usar no nosso curso, na nossa aula. Então, essa visão instrumental, que desde os anos 80 vem sendo questionada pelas diversas tendências, ela continua predominante no âmbito da didática. Então, eu assinalaria, para começar a nossa conversa, esses desafios. Muito obrigada, professora Vera. Por gentileza, professora Ivanilde,
Converse conosco sobre esses desafios de uma educação intercultural crítica no contexto brasileiro. A palavra está com a senhora. Uhum. Eu acho que um dos grandes desafios é justamente a gente colocar em prática, né, uma educação para a diversidade. A gente trabalhar concretamente em práticas educacionais com as diferenças de classes, diferenças de gênero, de idade, entre outras, né? Nós precisamos desenvolver práticas envolvendo a dialogicidade e a escuta pedagógica. E nas nossas práticas, como elas são universalizadas e homogêneas em torno de um único método, o método da exposição oral, né? O método do professor direcionar o processo de aprendizagem, nós não trabalhamos com a escuta pedagógica. Nós também não trabalhamos com a valorização das experiências de vida dos educandos e dos seus saberes, né? Nós precisamos fazer uma prática educacional onde a diferença ela esteja não só no discurso, ela esteja contemplada na prática efetiva, reconhecendo as diferenças e trabalhando com elas no processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, nós precisamos romper, eu acho que o grande desafio é romper com essa prática homogeneizadora, apontando uma diversidade de atividades onde essas pessoas elas sejam partícipes do processo educativo, né? Então, não só elas tenham direito de estar na escola, mas elas tenham, de fato, elas sejam sujeitas, elas tenham voz, né? Elas precisam ter voz, viabilizando a sua participação crítica na escola e na sociedade, né? Então, a gente precisa ter como ponto de partida, como dizia o Freire, o contexto desse aluno, o contexto cultural desse aluno, para que a gente... Por isso a escuta pedagógica, né? Ela passa a ser importante. A gente precisa ter esse contexto cultural como ponto de partida para que a gente possa, a partir daí, ter uma outro tipo de prática que seja uma prática participativa e dialógica. Nós precisamos romper com a fala única do professor para todos os alunos de forma hegemônica, com a cópia reprodutivista do quadro pelo aluno da escrita do professor, mas para o ensino que o educando seja o criador, sujeito, participante da sua aprendizagem. Eu acho que esse é o grande desafio, porque há uma dificuldade muito grande das pessoas saírem da sua prática tradicional e pensar uma outra prática envolvendo a diversidade de sujeitos, né? Então, eu penso que esse é o grande desafio que nós temos nas nossas escolas. É romper essa visão centrada no professor e olhar para o educando, o seu contexto, realizar a escuta e o diálogo com esse aluno. Muito obrigada, professora. Professor Luiz? Oi, boa noite novamente. Eu queria começar dialogando sobre esses desafios, citando a intelectual negra norte-americana Bell Hooks, né, no seu livro Ensinando a Transgredir. Ela diz: ser professor é estar com pessoas, né? Não se restringe a um ato técnico, mas é uma opção de compartilhar objetivos para o crescimento intelectual e humano, para a criação de uma comunidade de aprendizagem. Então, esse entendimento já é um grande desafio
dentro das escolas, né? E aí acho que tem algumas questões fundamentais a partir disso, que não vou repetir todo o contexto neoliberalismo que a professora Vera colocou, todos os desafios, o sucateamento da educação pública, mas pensar como um ato político, né? Um ato político no sentido forte, como dizia Paulo Freire. E aqui eu vou reivindicar a necessidade de docentes, educadores, apesar de todas as dificuldades, tentar potencializar aquele contexto que existe dentro de uma escola, dentro do espaço educacional. E quando eu falo de potencializar, vou trazer um conceito do Henrique Dussel, né? A razão do outro, né? Porque a modernidade, a colonialidade, ela impôs a sua razão universal. A partir do momento que impõe uma razão universal, ela esmaga e tenta invisibilizar e tenta apagar todas as outras razões do mundo. Então, trabalhar numa perspectiva de uma didática intercultural, que é um ato político, é potencializar essa razão do outro, né? E isso exige, essencialmente, um trabalho e uma intervenção coletiva. Não dá para a gente pensar em intervenções subjetivas, intervenções pessoais, é intervenção coletiva. E aí eu vou trazer aqui a recente experiência que eu tenho na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é a educação do campo, né? Onde nossos estudantes, né, quilombolas, indígenas, negros e negros da periferia do Rio de Janeiro, o diálogo, né, a partir das suas realidades, o diálogo a partir dos seus territórios, ele se estabelece com aquilo que eu acabei de dizer. Vamos potencializar essa razão do outro, né? Porque a razão do outro também traz conhecimento, né? Também traz produção de conhecimento, né? O lugar, por exemplo, de pescar, né, dos quilombolas, o lugar de plantar, de colher, também produziu conhecimento. Também produz conhecimentos. Então, eu acho que essa é só alguns exemplos, né? Depois, nas outras perguntas, posso desenvolver, dar outros exemplos, mas uma intervenção coletiva, né? Ela é fundamental nessa perspectiva de fazer estabelecer, né, esse diálogo que sempre foi negado pela modernidade ocidental. Estou gostando desse nosso papo, estou aqui pensando que o desafio é grande, a luta é enorme. Daniela, é contigo, minha amiga? Bom, desafios, né? Primeiro, eu queria situar que a didática intercultural ela é crítica, portanto, ela é contra-hegemônica, né? E ela está dentro da tradição da didática crítica dos anos 80. Logo, ela está atenta à desigualdade redistributiva, mas não somente a essa desigualdade. Então, a didática intercultural, ela pretende combater todas as formas de desigualdade que são geradas na estrutura social excludente do Brasil. Aquelas que se fundam nas questões de classe, mas não apenas essas, mas também as que se fundam na diferença do gênero, da raça, da região, e a diferença ela é diferencialista, né? Então, quaisquer que seja, se ela gera desigualdade, a gente precisa estar atento à lida disso. Os desafios da didática intercultural crítica são os de lidar com os efeitos objetivos e subjetivos da pedagogia hegemônica neoliberal, de viés neotecnicista, que atravessa todo o objeto da didática, como processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, com a ideia de neutralidade, né? A gente bate direto nessa ideia de neutralidade. Assim, por exemplo, todas as temáticas da didática, como o uso das tecnologias, a questão da mediação de conhecimentos, a sala de aula, relação aluno-professor, todos os temas eles estão
chamados a serem trabalhados dentro dessa perspectiva da didática intercultural. Uma proposta que eu tenho trabalhado e que eu tenho defendido, que eu defendi, inclusive, nesse texto, do último livro que a gente tem do mais recente, livro que a gente tem do GESEC, né, que a professora Vera Candor organizou, né, que nós, inclusive, temos artigos nesses textos, nesse livro, né, eu tenho defendido a lida intencional por todos os professores, independente da modalidade, independente da disciplina, com as questões étnico-raciais, promovendo o chamado letramento racial. Esse letramento racial, eu uso o conceito da professora Lia Schuckmann, lá do Sul, né? Ela envolve reconhecer, refletir, desconstruir formas de pensar e agir que foram naturalizadas e que fazem parte de uma questão estrutural e institucional. Envolve entender como o racismo foi construído, assumir e reconhecer como ele ganha novas formas nos dias de hoje. Essa promoção desse trabalho, dessa lida intencional, deve se dar a partir do lugar do privilégio branco, né, do privilégio branco que eu vivencio, e não a partir dos locais de subalternidade. A ideia, nesse caso, é de visibilizar o branco nas relações raciais, racializando o branco, né? Tirando esse branco a referência que ele tem como padrão, como neutro, como representante do humano, da humanidade. Então, é um trabalho que passa pelo questionamento constante de quem tem o poder de nomear e como esse poder ele foi construído e ele é reiterado e modificado. Vou começar isso. Muito obrigada, viu, Daniela? Eu já estou aqui com vontade de comentar, mas vou segurar para ser no momento certo. Nós vamos, então, partir para a nossa segunda pergunta da noite, e a professora Ivanilde que começará com a exposição para nós, por gentileza. Então, eu passo agora a leitura da segunda questão. O que significa considerar a escola como um espaço... Vou recomeçar. O que significa considerar a escola como um espaço de complexo cruzamento de culturas e conhecimentos? Como buscam construir ecologia de saberes nos processos de ensino e aprendizagem? E, por sinal, é bonito essa expressão do grupo de pesquisa da professora Vera, considerar a escola como um espaço de cruzamento, né, de culturas e de conhecimentos. Acho bonita essa denominação. Professora Ivanilde, por gentileza. A escola, ela consiste em um espaço de complexos cruzamentos de conhecimento e culturas, né? Uma sala de aula, você encontra crianças oriundas de diversas etnias, de diversas religiões, de diversas culturas, mesmo estando num espaço, num determinado território, nós temos uma diversidade de origens étnicas, religiosas, e etc. E o problema é que há uma unilateralidade no ambiente escolar, porque só se considera o saber escolar tendo por base a ciência positivista moderna, né? Então, os saberes, em sua complexidade, elas não são levados em conta na maioria das escolas. A gente tem orientado o trabalho, a gente tem orientado estudos na educação indígena, por exemplo, a gente tem uma orientação de um trabalho do Henrique, que é das escolas indígenas, né? O ensino de filosofia no ensino médio numa comunidade indígena. E o que a gente observa? Que
nessas escolas, estando lá nas comunidades indígenas, a filosofia, os saberes, os rituais dessas comunidades não são referenciados. Eles não estão presentes no currículo da escola, nem estão nas práticas da escola, né? Sendo mantido o pensamento filosófico e científico eurocêntrico moderno, né? Então, a nossa escola não leva em conta os saberes. E nós também precisamos trabalhar no sentido de reconhecer e valorizar esses saberes. E a gente tem uma experiência que a gente vem desenvolvendo no nosso núcleo de educação popular Paulo Freire, juntamente com o programa de pós-graduação da UEPA, desde 2003, a gente vem construindo o que a gente chama de cartografia de saberes, que consiste no levantamento de saberes das populações tradicionais da Amazônia. No nosso caso, nós iniciamos com as comunidades ribeirinhas, né? Comunidade ribeirinha de São Domingos do Capim, e por meio dessas cartografias, nós mapeamos os saberes sobre a mata, sobre o rio, a terra, a religiosidade, a saúde, a cultura amazônica, a educação, entre outras. E com as cartografias, não apenas conhecemos os saberes dessa população amazônica, mas como os reconhecemos e os legitimamos como fundamentais para compreender o próprio contexto educacional, seus valores, visão de mundo, etc. Né? Então, a cartografia dos saberes ela vem sendo, no nosso programa de pós-graduação, na linha Saberes Culturais e Educação na Amazônia, ela vem sendo uma estratégia metodológica das pesquisas realizadas pelos educandos, né? No sentido de contribuir para o mapeamento de traços da história e da cultura das comunidades ribeirinhas, mantidos pela comunicação oral e sem registro. Então, a gente tem trazido as falas desses sujeitos, registrado essas cartografias de saberes que nos mostram uma outra lógica de pensar a realidade, de compreender o mundo. E a cartografia que a gente trabalha lá, ela tem por base o Boaventura Santos, a cartografia simbólica, compreendida como um modo de imaginar-se e representar-se a realidade social. E hoje, a cartografia dos saberes, elas fazem parte da construção metodológica das pesquisas do PPGED e do NEP, né? Então, a gente precisa achar estratégias, caminhos para que essas relações entre os saberes elas sejam estabelecidas no âmbito escolar. E as cartografias dos saberes elas vêm oportunizando esse momento de conhecimento e de interação entre os saberes, né? É um momento onde você identifica a sabedoria, as representações, a sua história, a sua cultura, e com isso a gente tem a possibilidade de estabelecer um diálogo e de aprendermos, né, com esses sujeitos, e no sentido de que muita coisa a gente não sabe e a gente precisa ainda conhecer, né? Nós estamos na Amazônia, mas pouco da Amazônia, estudar mais a Amazônia, conhecer os sujeitos da Amazônia e aprender com eles. É nesse sentido. Professor Ivanilde, que riqueza acessar a cosmovisão, o etnoconhecimento, as tradições, os grafismos, a língua, né? Sem dúvida nenhuma, acessar sabedorias que nos afetam e nos recolocam na reflexão sobre o conhecimento. Muito interessante esse trabalho com a cartografia. Professor Luiz, por gentileza, um pouquinho de dedo de prosa? Sim, Marisa. Apesar do crescimento desse debate sobre a didática intercultural, né, o antirracismo, o antissexismo, todos os movimentos que ganharam espaços, né, as ações afirmativas, ainda é minoritário, Marilza, nas escolas,
o entendimento de que a escola é um espaço de complexo de cruzamento de culturas e conhecimentos, né? A maioria das escolas ela tem como divulgação do pensamento uma divulgação universal, né? E aí, quando eu estava a professora Ivani estava falando, eu me lembrei, veio na cabeça um livrinho dos anos 80, eu esqueci é o Cláudio Secom, que tem uma figurinha, né? Que é uma caixinha com várias bolinhas, e aquilo era a escola. E aí, fora dessa caixinha, tem os sujeitos, um é o triângulo, outro é retângulo, né? Outro é o quadrado, e que não entra, não se encaixa. Quer dizer, a sociedade é diversa, a sociedade existe diferença, mas a instituição ainda, na sua grande maioria, não entende essa diversidade, né? Mas quando os movimentos crescem, essa diversidade, essa diferença entra. E aí se pergunta, como buscam construir a ecologia de saberes? Eu vou trazer aqui, basicamente, 3 exemplos do quanto essa construção ela é complexa, né, e difícil. Primeiro, a época que eu atuava no ensino médio, nós realizamos um trabalho, aliás, 2 trabalhos, né? Um trabalho em relação à história da África, né? Então, nós construímos um jogo, né? E para toda escola, e nesse jogo de perguntas e respostas, com um mapa desenhado no chão, tipo um quiz, né, de respostas, perguntas e respostas, e essas perguntas e respostas questionavam o conhecimento oficial, né? Há exemplos rápidos, né? E, por exemplo, já existiam tecnologias da metalurgia na África antes que os europeus chegassem, né? Ou que, por exemplo, quando os africanos escravizados chegaram ao Brasil no século XVIII, na época da mineração, chegaram por quê? Porque na época eles eram especialistas em técnicas de escavação no fundo do solo. Tá? E era por isso, eles trouxeram tecnologias. Então, e essa história foi silenciada, negada. E esse jogo criou uma situação meio que complicada, né? Especialmente para os professores de história, que davam história universal. Uma professora de biologia, no mesmo período, criou um dicionário da fitoterapia afrodescendente, né? As ervas medicinais, né? As plantas milenares, e o que esse dicionário poderia contribuir com esse conhecimento no que diz respeito à disciplina de biologia. Na educação do campo, nós conversamos e dialogamos muito a partir também da história da África, a partir da história dos povos indígenas, e os estudantes participam, né, dessas histórias, contando essas histórias e ensinando, tanto para os colegas quanto para os professores, uma outra perspectiva, ou seja, colocar em diálogo esses conhecimentos dos territórios, para que esse conhecimento também esteja ao lado daqueles outros conhecimentos já hegemônicos. Em 2021, nós que temos também uma discussão sobre movimentos negros na educação do campo, em 2021 resolvemos fazer diferente, a partir de 2021, foi durante a pandemia, né? Nós fizemos 17 lives diferentes, né? Que representavam essas lives? Representava trazer militantes históricos dos últimos 50 anos do movimento negro. E eles trouxeram histórias que não são contadas nos livros, né? E fora as vivências, né, pedagógicas que nós fazemos, né, dos assentamentos rurais, nos espaços quilombolas, né, e diversos outros espaços em que a universidade vai ao campo, vai ao território para fazer as vivências, para trocar conhecimentos. Então, quando a gente fala de ecologia de saberes, a gente vai nessa perspectiva, né? Que não é uma novidade, né? Já muita gente, em muitos lugares, Paulo Freire já dizia isso há mais de 60 anos, e muitos outros movimentos já fazem isso. Então, essa é uma perspectiva que, como eu disse, já existe, mas que de vez em quando a gente encontra uma
teorização sobre isso. Eu fiquei muito satisfeito quando, por exemplo, foi no GSEC, né? Lá, acho que foi em 2006, 2007, a Vera pode me lembrar, nós estudamos aquele texto do Boaventura de Souza Santos, A Pedagogia do Conflito, né? Pedagogia do Conflito, que ele diz que é preciso estabelecer o conflito de conhecimentos, né? Você colocar os conhecimentos subalternizados, né? Os conhecimentos invisibilizados ao lado daqueles conhecimentos hegemônicos, para fazer uma comparação, para fazer o contraponto, para olhar que existe, como diz o Dúcio, uma razão do outro. Então, é nessa perspectiva que a gente pensa essa ecologia de saberes no processo de ensino-aprendizagem. Obrigado. Muito obrigada, Luiz. Daniela, conversa um pouquinho conosco? Bom, eu anotei aqui que significa, né, esse espaço de cruzamento de saberes. Teve uma professora, na época que a gente fez essa pesquisa, que diz que é muito mais um espaço de esbarrão das culturas do que de cruzamento delas, né? Para mim, significa alguns verbos, né? Significa visibilizar a pluralidade de culturas, de modos de vida e de conhecimentos existentes no mundo, desde o mundo até a sua sala de aula. Então, sempre trabalhar com essa perspectiva, macro, meso e micro, né? Outra significa também problematizar a hierarquização das culturas, dos modos de vida e dos conhecimentos, o que a ciência cansou de fazer, especialmente no século XIX, né? O que legitimou um evolucionismo, legitimou um darwinismo social, que vive na linguagem da gente o tempo todo, em expressões, por exemplo, como cultura primitiva e cultura culta, né? A gente também, eu entendo que significa explicitar as relações de poder que hegemonizam, né, que hierarquizam essas culturas, esses modos de vida e esses conhecimentos. Daí a ideia de um grande autor do campo falar em conhecimentos poderosos, por exemplo. Eu lembro, né, do Boaventura quando ele fala do desperdício da experiência humana. Falar sobre o cruzamento de culturas é isso. E eu penso que essa questão epistêmica talvez seja a questão mais delicada de todas. Eu sou formada e dou aula na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não é estadual, Marilza, é do Estado do Rio de Janeiro, e a gente foi pioneiro nas ações afirmativas, né? A gente tem um sistema de vagas que já tem mais de 20 anos. A gente pluralizou, democratizou em todos os aspectos do acesso dos alunos. Sem dúvida nenhuma, a universidade ela é muito mais plural do ponto de vista do acesso. No entanto, do ponto de vista da epistemologia, do ponto de vista dos conhecimentos que são produzidos e ensinados na universidade, a gente ainda tem uma visão cultural muito específica e monocultural do que seja a cultura universitária, né? É preciso, ainda existe um grande trabalho a ser feito, acho que a gente caminhou bastante, né? Hoje a gente já tem um reconhecimento de vários sujeitos, né? Com seus saberes, inclusive o Lula, né? Um grande exemplo disso, né? Já recebeu de muitas universidades pelo mundo esse reconhecimento, mas, sem dúvida nenhuma, a gente ainda é muito epistemicamente euro-usa-cêntrico, né? Nesse sentido, assim, eu não tenho uma receita de construção da ecologia dos saberes, né? Eu tenho algumas ideias, né? A gente escreveu sobre isso, eu e uma colega também lá do grupo da Vera, né? Ela é uma professora, ela é diretora de uma escola de elite, de gente muito rica, e ela bolou com os professores
uma série de atividades usando o trabalho de campo que não necessariamente precisa ter um viés, como foi feito, né? A gente diz que ele é de uma inspiração decolonial, né? Porque você vai pegar esses alunos que não têm a menor ideia do que seja o Rio de Janeiro, porque eles estão lá completamente na bolha deles, e vai colocar esses alunos tentando sensibilizar, tentando desconstruir essa ideia da criminalização da pobreza, né? E de ver o outro como um exótico, né? Então, a proposta e que se realizou e que foi muito potente de levar esses alunos dessa escola para alguns espaços de cultura, como, por exemplo, espaço de cultura nordestina, e deixar que os alunos pudessem conversar com as pessoas, pudessem ver as produções culturais, pudessem conversar com os produtores, e assim, o retorno disso foi bem interessante, né? Então, na verdade, assim, o importante é a gente dialogar, né, com esses conhecimentos diversos, produzidos por esses sujeitos diversos em termos de classe, mas não só, né? E eu acho que é importante que a gente tenha clareza do grupo, né? Que aquela comunidade faz parte, tanto a escola como a rede, de modo a enfrentar as dificuldades e as opressões que aquela comunidade vivencia, né? Sempre tendo clareza que não é nunca um trabalho de mão única, né? É muito interessante que essa colega que é diretora dessa escola de elite pudesse fazer isso no sentido invertido, né? Porque as crianças de elite, os jovens de elite, brancos, também precisam dessa relação. É isso. A disposição para o diálogo entre culturas e entre lugares que ocupam o mundo, né? Eu fiquei aqui lembrando de uma fala da professora Vera Candô, na cidade de Anápolis, na Universidade Estadual aqui de Goiás, em que ela me tocou quando ela disse que seria fundamental promover experiências de interação sistemática com os outros, e sermos capazes, então, de ir relativizando o modo como nós nos situamos diante do mundo e atribuímos sentidos, né? E como é rico olhar para o outro, olhar para mim, no individual, no coletivo, nos diferentes modos de estarmos, vivermos e nos expressarmos. Eu fiquei tocada com esse momento de exposição da professora Vera. Bom, nesse momento, passo a palavra, então, para a professora Vera. Muito obrigada. Primeiro, eu vou dizer que eu estou de acordo com tudo que disseram os meus colegas e vou assinalar algumas coisas. A primeira é que eu acho que, para ver essa escola como esse complexo de diferentes culturas e diferentes sujeitos, é preciso a gente partir de uma perspectiva da diferença como riqueza. Essa é uma frase bonita, é uma frase muito repetida, mas que eu acho que não faz parte. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma pesquisa onde a gente perguntava aos professores do ensino fundamental, como é que você trabalha a diferença na sua sala de aula? Resposta: aqui nós não temos esse problema, são todos iguais. Então, os professores, né, e a ideologia da escola está centrada em promover a igualdade. A igualdade é vista como confrontada com a diferença. A diferença tem que ser eliminada. E essa cultura escolar já começa pelo uniforme, né? A coisa do uniforme, a mesma forma, o mesmo conhecimento, as mesmas práticas para todos. Então, essa perspectiva da diferença como riqueza, eu acho que ela é fundamental. Se ela não for sendo trabalhada e projetada, o asterismo avança. E isso está ligado ao que a professora Luísa Cortesão chama de romper com o daltonismo cultural.
Ela diz que, assim como nós temos pessoas que são daltônicas, porque não podem ver, não conseguem ver todas as cores, a gente tem daltonismos culturais, que não são capazes de reconhecer a pluralidade de sujeitos ali que estão presentes na minha sala de aula. Eles são todos alunos, eles ficam padronizados pelo termo aluno, não, são todos alunos, né? E são iguais. Então, eu não vejo esse daltonismo, você não rompe com esse daltonismo cultural, você não é capaz de reconhecer esses diferentes sujeitos, eu acho que a gente não caminha nessa questão. E um terceiro aspecto que eu gostaria de salientar é que eu já cheguei à conclusão que essa questão da incorporação de diferentes conhecimentos nas práticas educativas tem que passar também por estratégias outras. Por exemplo, nas universidades brasileiras, já várias universidades introduziram cursos onde eles chamam as pessoas de comunidades quilombolas, indígenas, populares, que são reconhecidos na sua comunidade como portadores de um conhecimento, como sábios da comunidade, para irem à universidade, participarem dos cursos, dialogarem com os alunos e com os professores, né? Eu sou de uma universidade que, inclusive, conseguiu aprovar pelo Conselho Universitário um processo de reconhecimento do notório saber dessas pessoas para poder participar de bancas e outras coisas. Então, eu acho que isso é fundamental. Também nas escolas, eu acho que a gente tem que levar para as escolas, né, esses sábios, essas pessoas que têm um saber reconhecido pelos diferentes grupos socioculturais, para expressarem esse conhecimento, conversarem com os professores e com os alunos. Eu acho que a gente tem, porque senão fica tudo muito assim, teórico abstrato. Um aspecto que eu acho que é importante é que hoje em dia também já tem sido produzido muito material didático, né, para a escola, para livros que trazem vários aspectos relacionados com essa questão da pluralidade de saberes e da ecologia de saberes. Só existe ecologia de saberes quando existe um diálogo entre diferentes saberes. Mas eu acho que isso a gente precisa trazer assim, através de práticas concretas. Isso é o que eu diria. Muito obrigada, professora. Como você mesmo tem, em várias publicações, realçado, que é fundamental afirmar as diferenças, porque elas são inerentes à democracia. E todos os grupos subalternizados precisam efetivamente ter visibilidade e serem empoderados, e o diálogo produzido, né? Eu penso que esse movimento todo nessa escola que produz realmente esse trabalho complexo de produzir a relação entre as pessoas e sua vida, sua existência e seus saberes, tem sim uma forte relevância. Bom, partimos então para a terceira questão. A terceira questão, ela nos convida a pensar sobre a construção coletiva de uma educação que se desafie a efetivamente ser antirracista, intercultural, decolonial, com um compromisso ético. E nesse contexto que vivemos atualmente no Brasil, com discursos neoconservadores, neofascistas ecoando, temos aí um cenário difícil, complexo, e que, nesse contexto, sem dúvida nenhuma, é pauta urgente uma educação antirracista, intercultural e decolonial. O que vocês podem comentar conosco sobre esse desafio e esse compromisso político e ético? Luiz, você começa, por gentileza? Depois a Daniela. Pois não. Marisa, eu primeiro queria fazer uma consideração a respeito da discussão sobre a opção decolonial, né?
O que a opção decolonial, ou alguns gostam de chamar de decolonialidade, né, virou moda, né? Virou moda, referência dentro da academia. Como disse em 2018 a Caterine Walsh, que estava aqui com a gente num seminário na UERJ, né? Parece que tudo vira decolonial, roupa vira decolonial, cabelo decolonial, né? Modo de falar decolonial. É como o construtivismo numa época, como o multiculturalismo, uma moda acadêmica. A perspectiva decolonial, eu prefiro chamar de opção decolonial, não é uma teoria acadêmica, ela é um movimento político. E eu escrevi isso num dossiê que eu, Vera e a Caterine organizamos em 2018, lembra, Vera? Se o Marx, né, o marxismo impactou o final do século XIX e o século XX, a perspectiva decolonial pode impactar o século XXI, se esse movimento crescer ainda mais. Então, é um movimento político, porque ele se propõe, a partir do momento que parte de uma análise, né, da crítica ao eurocentrismo, uma crítica profunda, epistêmica profunda, parte de uma análise, se coloca numa perspectiva propositiva, né? Tanto é que a inspiração teórica, uma das inspirações teóricas, né, o movimento indígena na América Latina, os movimentos indígenas, os afro-americanos, Paulo Freire, né, e tantos outros movimentos. Então, Marisa, eu queria colocar primeiro isso, porque me incomoda muito, né? Me incomoda muito essa moda, né? Uma moda que todos seguem hoje em dia, quase todos seguem, né? Quando se vai fazer pesquisa e faz até de forma, para mim, um pouco equivocada, né? Porque não leem as fontes e os movimentos, né? Preferem, tirem como exemplo o Romilde, a Vera Candor, eu, algumas pessoas que são intérpretes, né? São intérpretes desse... Então, eu acho que, nessa perspectiva, a partir dessas considerações, a própria pergunta já disse, já tem algumas palavras-chave, a construção coletiva, né? O compromisso ético, e aí, nesse contexto de avanço do neofascismo, uma das possíveis respostas para isso é que pensar uma didática intercultural ou decolonial, né, antirracista, é pensar numa didática militante. Falar disso na academia ainda é um problema, né? Mas didática militante não significa ser panfletário. Didática militante é com o rigor do conhecimento, né? Com o rigor e o diálogo com as diferenças, né? Fazer emergir a diferença colonial, como diz o Walter Mignolo, e esse compromisso militante precisa necessariamente ter uma articulação com movimentos sociais e com coletivos. Tá? Se tem alguns conceitos do campo da educação que hoje são presentes, muitos desses conceitos foram construídos por movimentos sociais. Tá? Então, a didática intercultural ela é política e ela é militante. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, né? Já vi algumas pessoas colocarem, Luiz é muito militante. Eu sempre fui, né? Minhas raízes foram sempre essas, e continuo sendo. E trago dessa história o que eu vi, o que eu vejo em sala de aula meu e dos meus colegas, dos meus professores, das minhas professoras, que é intervir na realidade para transformar. Intervir na realidade para transformar com base científica, com conhecimentos outros, é ser militante. Né? Aliás, a ciência é uma ciência militante. Quando se produz algo novo em ciência, quando se formula algo novo em ciência, é para transformar a realidade, é para intervir no mundo. É esse o sentido da didática militante. Então, aí voltando a Bell Hooks, né? nós estamos lidando com pessoas. Né? E se a situação pode estar cada vez pior, né? Com o neofascismo, com o avanço, eles fazem militância o tempo todo. Eles querem mudar o mundo para pior. Aliás, querem destruir o mundo. Né? Infelizmente, vou encerrar,
Infelizmente, estamos à beira do precipício, né? Do planeta, pela condição climática que está aí. Então, se por um lado eles querem transformar o mundo para pior, nós queremos transformar o mundo de uma outra perspectiva. Então, eu quero só enfatizar isso, desculpe a eloquência, é porque algumas coisas me incomodam nesse debate quando se fala do decolonial, né? Porque eu me lembro muito da Catarina Rocha, né? Em 2018, né, Vera? Não sei se ela ouviu isso. É decolonial para tudo, né? Hoje que não seja. Obrigado. Luiz, mas seguindo com a sua compreensão de que temos que cruzar muitas fronteiras e enfrentar esses modismos, eu quero muito rapidamente compartilhar que eu tive uma orientanda fazendo uma pesquisa em Parintins, e a investigação dela era com indígenas da etnia Sateré-Maué. Na defesa, eu solicitei autorização para que um Sateré-Maué pudesse participar da banca, porque a estudante fez todo um levantamento da cultura, da história, várias questões, né? E a academia estranhou muito, como assim? Vai vir para uma banca de defesa de uma dissertação, um Sateré-Maué? Então, eu disse, olha, eu já me decidi por isso. Se ele não pode assinar a ata, eu faço questão de registrar em ata. Então, registrarei em ata que a primeira pessoa que fará uso da palavra será um Sateré-Maué. E, na sequência, todas as doutoras da universidade, porque, veja, a pesquisa era sobre a cultura e a educação das crianças Sateré-Maué, né, a educação escolar indígena. Então, veja, do modismo, a universidade entender que aquele olhar é importante. E só quero fazer um último compartilhamento. Várias questões muito importantes ele trouxe para a banca, né? Josias Sateré-Maué me enriqueceu muito aquela pesquisa. E, ao final, ele disse uma coisa importante, que aquela mestranda que é uma mulher branca, que milita pela questão indígena, que ela se prepare, porque vão dizer para ela que ela é uma mulher branca não indígena. Que levante é esse que ela está fazendo pela criança Sateré-Maué? Então, do modismo conceitual a realmente trazermos para as universidades e escolas. Bom, passemos a palavra para continuar o diálogo. Peço desculpa por ter entrado no caminho. Daniela, e depois professora Vera e professora Ivanilde. Então, Daniela. O Marilza, é muito difícil, né, fazer como o Boaventura fala, né, uma pesquisa que não seja extrativista, que é o que a gente tem feito o tempo todo, e a gente está tentando e está aprendendo a fazer uma pesquisa que não seja, né, essa pesquisa extrativista. A fala do Luiz me levou a pensar que, desde a didática fundamental, né, a Vera já falava que a didática tem uma dimensão que é política, e, no nosso caso, particularmente, ela é anticapitalista, ainda que a gente trabalhe nas brechas, como diz a Catarina Rocha, né? Então, ainda que a gente trabalhe nas brechas, a gente trabalha numa instituição, ainda assim a gente não perde de vista isso, né? A questão do neoliberalismo brasileiro, né, que é o neoliberalismo de estilo fascista, né, está na educação, está na escola, está na sala de aula. Ela está nas relações de trabalho dos professores com seus patrões, está nos pais dos alunos, está na gestão escolar, está no currículo, e é possível dizer que ela se ajusta muito bem à estrutura brasileira, né, que é desigual e autoritária, mas não sem muitas resistências, né? Quando eu pensei sobre essa questão, eu me lembrei do meu concurso, me caiu como tema de prova de aula lá no concurso da UERJ, falar sobre a questão da violência na escola. Meu concurso foi para ensino-aprendizagem. E
Na época, eu dividi o trabalho de pensar a violência naquela violência que chega à escola, como, por exemplo, o tiroteio na comunidade, né? É uma violência que chega à escola, e a violência que é produzida na escola, né? Então, eu trabalhei, por exemplo, com a questão da avaliação como um espaço, muitas vezes, de violência, que é produzido pela escola, né? Trabalhei com a questão do bullying. No entanto, hoje eu penso que existe uma terceira violência, né? Que é a violência destinada à escola, né? E aí eu queria marcar, né, e lembrar esses ataques que a escola tem sofrido, né? Essa violência que ela é necessariamente voltada à escola, né? Que tem como alvo a escola. E a gente precisa fazer esse combate, né? O combate aos discursos de ódio, combate à misoginia, né? Essa masculinidade, né, que se entende como tóxica, né? Enfim, tudo isso está envolvido na discussão que a gente está levando aqui, que é a discussão de cultura, né? Não há alternativa se a gente não educar para a democracia, né? Não penso que tem nenhuma alternativa para fora da democracia, porque é dentro da democracia que a gente pode ainda trabalhar nas brechas, né? Acho também que a gente precisa educar para o respeito aos direitos humanos, para o exercício da cidadania e para o nunca mais. Então, eu me questiono por que a gente ainda não tem um memorial dos mortos pela Covid, né? Por que a gente não lidou ainda com essa questão socialmente, não lidou com essa questão na escola, né? A ideia do nunca mais, ela é fundamental. A gente esteve aí à beira de um ataque institucional que não se transformou num golpe instituído, muito porque a gente não faz essa questão da memória e do nunca mais. Então, assim, a educação e a didática, que temos a pretensão de contribuir, né, ter a pretensão de contribuir com uma construção de subjetividades e de ensino e de produção de conhecimentos que nos tornem capazes, por exemplo, de compreender evidências científicas e de fazer inferências sobre as implicações dessas evidências no dia a dia, né? Por exemplo, um caso grande foi essa questão da vacina que a gente vivenciou, né? Essa questão da terra plana, né? Então, eu acho que a gente tem que educar para que a gente possa produzir, né, discussões acerca das mudanças climáticas, de seus efeitos planetários, ou a questão desafiante da inteligência artificial. Essa é a formação também que me interessa, né? Não é essa formação para o capital humano, essa formação da pedagogia aí, dos currículos que estão hegemônicos no momento, né? E para isso, para educar nessa perspectiva, a gente vai continuar comprando brigas, muitas brigas. Lembro só uma delas, né, que ela é muito próxima de todos nós, com certeza, que é a briga com os fundamentalistas religiosos, né, dentro da escola. Então, essa é a contribuição que eu trouxe. Obrigada. Muito obrigada, professora. Professora Vera? Eu vou salientar alguns aspectos. Um aspecto que eu acho que essa perspectiva neoconservadora, né, ela é uma perspectiva profundamente arraigada na mentalidade coletiva, no imaginário social, em cada um de nós. Quer dizer, eu acho que se a gente não assume que neoconservadorismo não é só
dos outros, mas ele está impregnando a sociedade e impregnando as nossas atitudes, o nosso olhar, a maneira como a gente lida, né? Eu vejo pela minha família, eu vejo o pessoal discutir, vamos ter um adolescente, o que ele pretende no futuro? A mãe, em seguida, diz que ele vai estudar nos Estados Unidos, ou que ele vai estudar na Europa. Quer dizer, a colonização, os colonialismos e os neocolonialismos estão profundamente introjetados na sociedade e em cada um de nós. Eu acho que se a gente não passar por um processo também de reconhecer, né, esse colonialismo introjetado, né, o que a gente valoriza, o que a gente não valoriza, quais são os critérios de beleza, quais são os critérios que a gente considera do que é relevante e do que não é relevante, não discute isso nos diferentes locais, desde da nossa própria família, acho que isso não avança muito. Eu acho que a gente tem de entender que isso não é um tema profundo da mentalidade social. E acho também que para a gente tentar, de alguma forma, desestabilizar isso precisa de uma prática coletiva. Não é uma questão só individual, apesar de que passa também por uma análise de cada um de nós em relação aos nossos próprios critérios de valorizar uma série de coisas. Mas eu acho que a gente tem que reforçar as articulações entre diferentes grupos da sociedade, entre diferentes movimentos, né, que estão trabalhando em busca dessa perspectiva, afirmar essa perspectiva antirracista, decolonial e intercultural. Estou de acordo com o Luiz que a questão da decolonialidade hoje em dia é muito complexa porque virou uma moda. Tudo é decolonial atualmente, né? E às vezes a gente fica... quando vira uma moda, perde... Por um lado, ganha visibilidade, mas, por outro lado, perde profundidade e perde principalmente capacidade de interpelar a lógica social. Eu acho que esse é o grande problema que a gente tem. Como é que a gente vai trabalhar e interpelar a lógica social, as diferentes relações sociais marcadas por relações de poder hierárquicas, que uns são os que valem, os outros não valem. Né? Isso é muito importante. E eu vou aqui também utilizar, né, a Daniela já mencionou, porque a Catarina Walsh fala das brechas. Eu acho que, apesar de toda essa questão pesada da mentalidade neoconservadora, né, existem sempre brechas. Existem assim, espaços específicos que estão mais liberados e que a gente pode atuar, e principalmente que a gente pode atuar em coletivo. Então, trabalhar nas brechas e criar insurgências, e eu me atreveria a dizer que eu acho que na área de educação hoje em dia, nas escolas, nas universidades, tem muitas experiências insurgentes que apontam para outro horizonte, ela é fundamental. E eu diria que isso é o caminho que a gente tem de trilhar. Tentar identificar as brechas e trabalhar nelas e promover insurgências. Muito bem, quem não viu, tem um vídeo do ENDIP do ano de 2000 e... Qual foi o ano, gente? Quando foi o ENDIP no Rio de Janeiro? 2022? Tem uma animação com a voz da professora Vera Candô, dizendo que a insurgência vai além da resistência. Temos que lutar, temos que resistir, mas mais do que isso, temos que ter propostas para enfrentar essa realidade. Então, a insurgência tem uma potência muito maior do que a resistência, porque se coloca no trabalho de mover-se para transformar, de ser enunciativo, propositivo. Muito bem, professora Vera segue sempre nos inspirando. Bom, vamos lá, continuando. Professora Ivanilde, por gentileza, converse um pouco conosco. Eu gostaria de chamar a atenção para a questão
da necessidade da reflexão crítica, do debate, não só pela questão do colonialismo, né? A lógica do colonialismo, o discurso que vem sendo desenvolvido, que diz homogeneizante, excludente, mas a gente precisa trazer para debate a ideologia, né? A gente teve os anos 80, o grande mote era discutir ideologia. Hoje parece que ideologia, né, não se discute. E o que a gente está vendo quando a escola sem partido, né, é como se não tivesse ideologia. Então, a ideologia ela não está sendo discutida. E a gente precisa discutir ideologia. A gente tem que trazer o debate da ideologia para justamente problematizar esses discursos, né? Contra-argumentar esses discursos e mostrar o que é que está por trás dos discursos. A gente precisa trabalhar a ideologia e esses discursos ideológicos. A gente precisa também apontar a discussão, além da política, como o Luiz já chamou a atenção, que é uma discussão política e é uma ação militante, mas a gente precisa também trazer a discussão ética, né? E, nesse sentido, a ética do Dussel ela é fundamental para ser trabalhada, para ser discutida, porque justamente a ética do Dussel ela se afasta do olhar individualista, né, kantiano, para um olhar cultural, para o olhar social, para o olhar de uma ética engajada politicamente com as classes populares, né? E a gente precisa trazer essa ética, a gente precisa discutir a decolonialidade junto com essa ética, porque a gente precisa mostrar uma outra concepção de ética, né? Que não seja a ética do dever ser kantiana, que não contempla a discussão que a gente faz no campo decolonial, né? Então, eu acho que, além do militante, a gente precisa trazer a discussão ética, né? Porque os discursos dominantes são discursos extremamente de violência, de negação, de desumanização, e isso tem por fundamento um debate ético, né? Então, eu penso que a gente não pode deixar de trabalhar a decolonialidade sobre essas duas dimensões, né? Não só trazendo o debate epistêmico, mas o debate ético, o debate político, e uma reflexão filosófica também sobre o processo de humanização, né? Eu acho que essas são questões importantes que a gente precisa trabalhar com a decolonialidade. E eu queria te dizer, Marilza, que já que você falou da banca, nós tivemos na banca do nosso orientando, Daniel, que fez o estudo sobre educação indígena, nós tivemos um professor, doutor em filosofia, que é indígena. E tivemos a presença dele na banca, professor Tucano, e foi uma experiência maravilhosa, né? Ele contribuiu bastante com o debate, não só na banca, mas ele, inclusive, já participou de 2 bancas do nosso programa. E nós também temos no programa da UEPA um projeto chamado Bem Viver, onde nós temos temos participantes da pesquisa, não como só participantes como sujeito, mas participantes do processo de construção da pesquisa, de desenvolvimento da pesquisa. Nós temos intelectuais indígenas, aldeados e não aldeados, né? Então, isso também tem sido uma experiência para nós muito interessante, porque nós não estamos falando de ter envolvimento só de sujeito, nós estamos envolvendo, participando no processo de construção da pesquisa, né, envolvendo uma associação indígena
e intelectuais indígenas. Isso tem sido a própria dinâmica, o próprio projeto de desenvolvimento da pesquisa, ela tem nos dado caminhos um pouco diferenciados, né? Então, eu acho que esse envolvimento, né, passa a ser importante. A gente aprende muito e a gente e nos desafia a construir novos caminhos, novas trajetórias, né? A universidade, para estar em diálogo, tem que ser um pouco mais humilde, porque não é o único modo de conhecer e não é o único saber possível, né? Sim, Acho que nós temos que exercitar um pouco mais essa postura de humildade para aprendermos com os outros, e são saberes muito diversos e todos com muita riqueza, né? Isso. É uma aprendizagem significativa, né? Porque aí é o momento do diálogo, é o momento das aprendizagens, né? Importante. Bom, eu sou muito grata por esse primeiro bloco e gostaria de dizer que me marca muito quando leio vocês, e compartilhei no chat todos os links, que também todos os textos estão disponíveis na página da nossa associação, da Andip. Eu queria fechar esse bloco dizendo que o desafio que vocês nos convidam com esses princípios importantes e esse desafio de efetivamente desconstruir preconceitos e discriminações, questionar esse caráter monocultural, colonial, que as escolas e os currículos ainda têm, questionar quais são os critérios utilizados para selecionar e justificar o que efetivamente são conteúdos escolares, e, por que não, cultura e diálogo entre culturas, né? Essa riqueza ao articular igualdade e diferença em diferentes níveis, que vão das políticas educacionais às práticas educativas, resgatar identidades culturais em nível pessoal e coletivo, isso talvez nos potencialize para construir novos modos de fazermos possível relações sociais um tanto quanto mais democráticas. Eu agradeço por esse primeiro momento e passo a palavra para o professor Lui. Lui? Boa noite. Eu fiquei assim cheio de ideias, né, Marilza? A gente fica com assim digamos assim, um ciricutico para ficar comentando cada uma das respostas, né? E se contendo aqui, né? Daria uma noite inteira de discussão. Imenso prazer em conhecer você, professor Luiz Fernando, nesse momento, né? Me lembrou muito Memórias de Plantação, da Quilomba, né? Me lembrou muito, me impactou muito isso. Eu, como estudante de psicologia, né, já na virada da vida aqui, e me impactando com isso e fazendo uma descoberta que acho que todos nós, brancos, precisamos fazer, do quanto que o racismo nos habita, né, e do quanto que ele é indelével e está sucinto, né? Fiquei pensando o quanto que ele habita as nossas práticas pedagógicas também, de uma forma bastante inconsciente. Me chamou a atenção também, vou fazer uma apanhada assim, sabe, Marilza, antes de entrar para os comentários colocados aqui no teatro, mas me chamou muito a atenção a escuta pedagógica. Há quantos anos nós falamos, e o próprio Freire, né, sempre grita isso para nós, da importância do contexto. Se vamos olhar para a pedagogia como um todo, nós vamos parar lá em Vygotsky, né, a interação, o contexto do sujeito que precisa ser considerado. Vamos andar um pouquinho mais paralelo a isso? Vallon, a questão daquilo que nos afeta e de como somos afetados e o que fizemos com isso. Meu povo querido, quanto tempo a gente estuda isso? Por que será que isso não está nas nossas práticas, assim, de forma mais contundente, de maneira que a gente possa resgatar isso e tirar algumas pessoas da bolha?
e fazer com que essas pessoas enxerguem de fato, né, professores e professoras, enxerguem de fato a importância anterior ao conteúdo, do contexto e dessa escuta pedagógica, né? Essa escuta que respeita o lugar de fala do outro, mas que também tem algo para falar, nem que seja para pedir desculpas, mas também tem algo para falar, né? Então, eu fiquei aqui matutando essas coisas e pensando um pouco sobre isso, porque a docência, ela interroga a nossa humanidade, e inclusive interroga a nossa desumanidade nos tempos atuais em que vivemos, né? Em que o outro é sempre um estranho, é sempre um exótico, é sempre alguém que eu preciso primeiro investigar para depois dar voz, né? E se for próximo de mim, minha cor de pele, minha condição socioeconômica, terá mais voz. Então, eu penso que sim, a gente tem uma necessidade muito grande de fazer uma didática que seja mais democrática mesmo, e que olhe para essas subjetividades, e que seja uma didática interseccionalizada, né? Pelas questões de gênero que vêm para a nossa escola, e que, ainda bem, cada vez mais manifestas, né? Pela luta toda que fez os movimentos sociais LGBTQIA+, na busca desse lugar de fala, desse lugar de reconhecimento. Isso vem para a nossa docência também. São tempos de uma docência muito diversificada, para a qual eu creio, eu pelo menos, né, falo por mim, não fui preparado para tal. Estou sendo talhado em meio a essa docência, questionado por essa extrema diversidade, e que os olhos meus, com as lentes muito embaçadas, ainda não conseguiam ver, nem mesmo lendo Freire e sendo por ele cutucado. Tá? Então, gostaria de fazer esse comentário na perspectiva de nos trazer isso. Nós temos aqui 2 comentários e uma pergunta. Eu peço desculpas porque a minha internet caiu. Lembrando que aqui na região sul chove há muitos dias continuamente, né? Então, a gente tem tido muitos problemas em relação ao acesso à rede e também à energia elétrica e tantos outros problemas que vocês já colocaram aqui, que é a nossa deseducação ambiental, né? Enquanto não chega a nós, está tudo bem, né? Está lá na casa do outro a água, está tudo bem. Quando chega a mim, eu começo a me preocupar do que eu estou fazendo. Mas, assim, nós temos 2 comentários do Júlio César, e Júlio César, por favor, se eu deixei na minha queda virtual, né, algum outro comentário seu fora, por favor, você coloque, né? E eles são endereçados nesse primeiro momento, de acordo com a nossa organização, à professora Vera. Primeiro, o Júlio César diz assim: sabemos que existe uma preocupação por uma educação intercultural, mas a estrutura colonial escravista reforça na atualidade a visão conservadora da própria escola pública. Tomemos como exemplo os interesses que a extrema-direita mobilizou contra o conhecimento e a democracia e os movimentos sociais. A realidade mostra o quanto a fala do professor Luiz acentua a necessidade de pensar nossos discursos e a complexidade da educação. O segundo comentário, ainda também do Júlio César: a análise do professor Luiz me traz essa dimensão histórica ao explicar as relações assimétricas no interior da sociedade. Sendo assim, o conceito de lugar traz em seu interior a estreita relação entre o entendimento mais específico da expressão do ser e o conhecer. Deste modo, vale frisar a narrativa de pertença ou identidade por parte dos discentes. Esta, atravessada pelo sentimento de marginalização em relação ao lugar, que desenvolve na sua relação ao ambiente e na produção cultural. E a pergunta da Rita Mendonça, que diz: retirar alguém de seu ambiente cultural para falar ou apresentar-se em outros espaços pode gerar um estranhamento, um acanhamento, uma exposição ou perda de identidade ou de significado? Esses são a nossa pergunta e os nossos comentários neste momento. Professora Vera, a palavra está com a senhora. Eu não vou me referir a essa última, tirar alguém. Então. Normalmente, essas pessoas que participam, que são das comunidades e que participam de várias atividades pedagógicas, seja na universidade, na escola, eles estão acostumados, eles são pessoas que são ativas
não só no seu grupo específico, mas estão articuladas na sociedade. Então, isso não é uma questão, vamos dizer assim, completamente que eles nunca viveram, né? Claro que você tem que tomar cuidado e procurar não expor a pessoa a uma situação que seja constrangedora para ela. Normalmente, são lideranças que estão acostumadas a lidar, né, com essas realidades. Eu acho que isso é muito importante. E você tem de ver a estratégia de como vai ser essa inserção nesse contexto, seja o contexto da universidade, seja o contexto das escolas. Como é que é o diálogo, como é que é quer dizer, uma situação muito mais participativa, social, de compartilhar experiências. Então, eu acho que é importante ressaltar esses sujeitos e reconhecer a sua liderança e a sua capacidade de contribuir para essa perspectiva. Professora Ivanilde, sua apreciação sobre os comentários e a pergunta, por favor. Eu concordo também com a professora Vera. Eu penso que as pessoas que participam, ela vem com uma experiência de vida, geralmente são líderes de movimentos, e elas têm, sim, né, uma participação efetiva. Então, eu não vejo nenhum problema nesse processo. Ao contrário, eu acho que esse faz parte desse movimento participativo, dialógico, né, onde as pessoas estejam realmente participando, contribuindo com seu pensamento, sua visão de mundo, suas reflexões, e eu acho que esse que é o movimento, né? Considerando, inclusive, o momento de apresentar traços das suas culturas, das suas danças, das suas músicas, né? A gente, quando convive com a comunidade indígena, geralmente eles entram, primeiro eles fazem todo um movimento, né, de acolhimento, de espiritualidade, e isso tudo também a gente vai aprendendo com eles, né? É muito importante, porque você vai... a lógica de apresentação, inclusive, é diferenciada, né? Eles trazem elementos da sua cultura, eles apresentam elementos dos seus rituais e participam. E é isso que faz parte, né? Você conviver com a diferença e aprender com a diferença. A gente pode considerar que essa questão de trazê-los para esse espaço da academia, né, que é um espaço extremamente competitivo, um espaço extremamente desumano em alguns momentos, inclusive, e que poucos discutem sobre isso, mas não é só reconhecê-los, mas é a ecologia dos saberes, é saber que, para além da Torre de Marfim, como diz o Boaventura, pela mão de Alice, né, quando ele se reporta às crises da universidade, de que a universidade é um espaço democrático, que precisa ser um espaço democrático para essa ecologia de saberes poder se manifestar de forma democrática, num reconhecimento, né? Sim. Professor Luiz, por favor. Oi, eu quero pegar um trechinho aqui do comentário do Júlio César, que ele fala aqui da necessidade de pensar nosso discurso e a complexidade da educação. Isso mesmo. E aí, pensando em didática, eu trazer aqui uma vivência que eu tive em 2018. Eu fui ministrar uma disciplina na Rural, em Nova Iguaçu, que é a Baixada Fluminense, do PARFOR, né? Aquele programa de formação de professores. E a disciplina é cultura afro-brasileira. Né? Ao longo de toda a grande maioria do percurso dessa disciplina, o que surge de sempre são as lamentações sobre a existência do racismo dentro das escolas. Então, os professores de diversas cidades da Baixada Fluminense falando da situação que um amigo meu dizia que, desde 2006, né,
esses depoimentos parecem uma lei científica, a lei da gravidade, né? Eles se repetem em todos os contextos e em todos os lugares. E daí me veio essa preocupação, né? E eu comecei a pensar, a professora Vera começou a acompanhar, mas eu por causa da pandemia, interrompi isso, de pensar uma didática antirracista, né? Porque existe a didática racista, né? A didática racista, que ela se expressa, por exemplo, em níveis atitudinais, né? É o desprezo, é a piada, a brincadeira, as humilhações, a inferiorização. E no nível conceitual, ignorar os fatos, reforçar a branquitude, reforçar os estereótipos, a neutralidade. E no nível de procedimentos, né? É o silêncio, é evitar o conflito, é invisibilizar, é fazer analogias, né? Como semelhante à piada. Isso faz parte de um contexto didático do racismo. Então é preciso pensar, né? Como seria uma didática antirracista? Né? Como seria pensar aquilo que mobiliza um contramovimento, né? Para mobilizar esses sentimentos, né? Esses afetos. Né? Porque o racismo, ele afeta, ele entristece, ele adoece, né? Ou seja, ele destrói a pessoa. O que nós podemos fazer? Uma grande referência nesse debate nós tínhamos é a professora Zoilda Trindade. Infelizmente, ela faleceu em 2015. A professora Zoilda discutia isso, né? Nós precisamos afetar as pessoas, porque o racismo adoece, o racismo mata. Então, quando estou relatando isso, porque quando o Júlio César fala da gente entender pensar os nossos discursos, é porque nós precisamos, diante desses contextos, compreender quão é complexo nós aprendermos a lidar com essas coisas. Né? Porque eu não prefiro, eu não falo, não gosto de lugar de fala, eu até entendo. Eu prefiro o lugar de enunciação, né? Coisa que Walter Mignolo coloca. O lugar de enunciação, onde você está expressando aquilo que você está vivendo, o que você pensa, né? E como você estabelece o diálogo. Né? Eu acho que essa é a perspectiva que docentes, educadores necessitam, né? Mas para isso muito investimento precisa fazer na educação, né? Nós estamos falando na destruição da educação por parte das classes dominantes, né? Interessante, professor, no lugar de enunciação. Eu fiquei pensando no lugar de evocação, né? Evocar, né? Trazer essa ancestralidade, né? Quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala de evocação, né? Esse lugar de enunciação também é um lugar de evocação, e é um lugar que é muito anterior às discussões que viemos fazendo agora, né? Então, é um processo bastante necessário para a didática, talvez a didática da enunciação, a didática da evocação desses outros saberes, né, que percorrem, para além da academia, toda a existência humana, né? Estamos todos fadados a nos encontrarmos de uma ou de outra forma, né? Tem mais um comentário aqui, eu não sei, Marilza, como é que está o nosso tempo e como estamos. Temos 15 minutos para concluir. Temos mais algum convidado para falar, depois do professor Luiz? Daniela. Tá. Então, nós temos aqui a Lorena, ela diz assim, eu trocaria o termo trazê-los por possibilitar participações, porque sabemos o quanto há uma exclusão, não só por questões acadêmicas, mas por questões de logística também. E eu fico pensando no quanto é importante a academia reconhecer esses saberes. Num dos livros do Boaventura de Souza Santos, Ciência, né, um discurso sobre a ciência, ele fala desse novo senso comum que vem desses saberes ecológicos, que depois, claro, na teoria dele, isso vai evoluindo nos estudos dele, mas o quanto é importante a gente reconhecer esses saberes caboclos, esses saberes da mata, né, esses saberes
saberes de matriz afrodescendente, o quanto que eles estão presentes e não são, digamos assim, reconhecidos por nós, porque foram branqueados ao longo do tempo, né? Então, é uma necessidade muito grande de cada um de nós olhar para o racismo que nos habita e saber, e buscar de que forma podemos desconstruir isso numa didática que seja, de fato, democrática, numa didática que, de fato, traga uma equidade de saberes. E, principalmente, o que me chama muito a atenção dessa nossa fala de hoje de noite, essa escuta pedagógica, essa escuta que se coloca sem o julgamento, essa escuta que se desfaz das lentes do preconceito para simplesmente, e aí simplesmente é proposital a provocação, auscultar o outro, que é mais que escutar, né? É perceber essa fala e o quanto que essa fala também me afeta, o quanto que a humanidade desse outro também discorre sobre a minha humanidade. Alguém gostaria de comentar, um dos nossos convidados, sobre a fala da Lorena, que trocaria trazê-los por possibilitar participações? Não, eu só queria falar que os nossos alunos demandam que a gente produza conteúdo acerca dessas questões. Uma situação que acontece, por exemplo, no CAP da UERJ, há um conflito sobre essa discussão do banheiro. Se a pessoa, a menina trans ou o rapaz trans, se tem que usar, que banheiro que vai usar, e todo um conflito imenso sobre isso. Nas eleições, essa foi uma questão, né? E os alunos do CAP, que é o Colégio de Aplicação lá da UERJ, decidiram que o primeiro andar ia ter os banheiros masculinos, no segundo andar ia ter os banheiros femininos, e no terceiro andar, banheiro de gente. E botaram uma placa, banheiro de gente. E, assim, a gente o tempo todo está sendo instado pelos nossos alunos a fazer certas discussões. Assim, a gente não pode dar conta de todos os saberes sobre todas as diferenças, né? Mas essa é uma questão que está posta, né? Se você não se colocar nesse lugar, se você não fizer parte dessa negociação desses poderes, se você não fizer parte dessas enunciações, o seu aluno ele vai receber outras, e você não vai estar nesse jogo, né? É a mesma situação quando a gente estava parado lá na UERJ por conta da pandemia, e tinha esse discurso absurdo do presidente da República em relação à questão da vacina, das máscaras, que vai virar jacaré e tudo. Isso tudo acontecendo, e a gente longe dos nossos alunos. E aí a gente resolveu fazer o seguinte: olha, nós não vamos dar aula, não vamos fazer avaliação, não vamos fazer nada, mas nós vamos para a sala de aula no nosso ambiente virtual e vamos fazer oficina, e vamos produzir conteúdo, entendeu? Porque a gente não pode ficar fora da disputa, né? De um jeito ou de outro, essa disputa está atravessando e a gente precisa fazer parte dela. Mesmo que a gente não tenha todas as respostas, mesmo que a gente erre, a gente também não sabe tudo sobre a disciplina que a gente também está ensinando. Por isso que eu acho que é importante a gente fazer o trabalho de se letrar racialmente, né? Porque eu vejo os colegas com muito receio de usar as palavras, não sabe o que é uma ação afirmativa, não sabe o que é negro. Eu posso falar negro? Eu posso falar branco? Eu posso falar mulato? Eu posso... Quer dizer, a gente precisa se letrar, a gente precisa ter um instrumental para fazer essa disputa, né? A gente precisa estar no jogo. A gente está jogando o jogo e a gente tem lado. Então, não dá para abrir mão. E os nossos alunos mesmo são esses que estão colocando a gente para fazer essas discussões, né? É isso. Queria só falar isso.
Muito bem. Tem uma última questão, que é qual o autor que traz a perspectiva de lugar de enunciação? Professor Luiz, poderia trazer alguns autores? É o Walter Mignolo. Walter Certo. Mignolo, no livro Histórias Locais, Projetos Globais. História. Locais, Projetos Globais. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Só um minutinho para ver se eu acho aqui. Olha, o Diomário está projetando, está mostrando o livro, se vocês puderem. É, olha lá. Muito bem, os dois estão com a obra na mão. Professora Marilza, acho que podemos nos encaminhar para o fechamento, né, da nossa live de hoje. Meu agradecimento a cada um e a cada uma que cá está. Gostei da ideia de banheiro de gente, viu, professora, porque Também o curso, adorei. o Alunos curso, que criaram. sim, muito bom. O curso de engenharia de uma universidade privada onde trabalhei por muitos anos foi um dos primeiros cursos antes dessa discussão que acabou com essa história de banheiro masculino e feminino, né? Fez uma reforma nos banheiros e colocou banheiro. E as pessoas achavam estranho, ficavam procurando masculino e feminino. Isso, estou falando disso há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, tá? Porque no curso de engenharia a gente tinha muitas mulheres estudando engenharia, né? E elas ficavam muito indignadas quando entravam no banheiro e não encontravam um banheiro adequado. Então eles colocaram banheiro. E o coordenador dizia, é uma forma de educar os homens a usar o banheiro e respeitar as mulheres. Né? Então foi muito interessante, foi um dos primeiros cursos dessa instituição a fazer isso. Mas banheiro de gente, considerar as pessoas trans, né, que caminham bastante, uma população bastante marginalizada em todos os aspectos, né? Trazer elas para um processo de humanização, num processo de caminhada muito solitária. Creia que eu sei do lugar de onde estou falando. Creia que eu sei do que estou falando. Então, é muito importante isso. Banheiro de gente. Vou levar isso para a minha universidade. Muito bom. Marilza, por favor. Eu gostaria de passar a palavra para as 4 pessoas convidadas falarem uma fala final. Já agradeço. E eu gostaria que a professora Lenilda, após a fala das 4 pessoas convidadas, fizesse em nome da Andip uma fala, porque temos uma nota de pesar hoje, e que ela, então, se despedisse do coletivo em nome da associação. Tá bem, professora Lenilda? Pode ser? Eu vou passar a palavra para os 4. Marilza, pode ser. Ótimo, Lenilda, obrigada. Então, por gentileza, Luiz, comecemos com você. Opa. Não, eu queria agradecer muito, mais uma vez, essa oportunidade, né, de estar aqui com a Ivanilde, a Daniela, a professora Vera, Lui, você, Marilza, conhecendo hoje. Eu acho que esses são os momentos importantes, né, de diálogo, de trocas, né, principalmente quando é um encontro nacional, né, e que a gente pode, gostaríamos de ter mais tempo, né? Quando é encontro nacional, tem que ter mais tempo, né, Ivanilde? Tem que ter mais tempo, porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? São muitos saberes, muitas trocas, muitas questões, mas assim, me sinto honrado aí por estar trocando com vocês, né? Sempre nessa parceria, e assim, vi aqui novas parcerias, Marilza e Lui, né? Que eu não conhecia, vamos cada vez mais trocar, cada vez mais decolonizar, né, nossas relações, né, porque nós precisamos, mais do que decolonizar, transformar muita coisa. Né, e acho que essa é a nossa resistência, um dos espaços. E queria agradecer a presença dos estudantes também, que eu convidei quase todos, né, mas nem todos puderam estar presentes, pessoal do grupo de pesquisa, obrigado pela participação, e boa noite para vocês, um beijo, um abraço, e um grande axé. Muitíssimo obrigada. Daniela? Bom, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar para tanta gente, de tantos lugares, né?
e agradecer o convite, dizer que me coloco à disposição, e é isso. Basicamente, é dizer muito obrigada pela oportunidade de estudo e sintam-se abraçados. Muito obrigada, minha querida. Professora Ivanilde? Bom, eu agradeço de coração, né, esse momento riquíssimo para todos nós. É um aprendizado permanente e também nos levando a pensar, refletir sobre a nossa própria prática, sobre as nossas ações, sobre os nossos estudos. Então, eu agradeço muitíssimo estar com a professora Vera, com o Luiz, com a Daniela, com a Marilza, com o Lu e com a Lenilda, enfim, com todos que estão aqui. E também, como a Daniela disse, sinto-se abraçado, um grande abraço freiriano para todos, todas. Muitíssimo obrigada, minha querida professora Vera. Eu também queria agradecer a participação nessa live, foi muito bom estar com você, Ivanilde, que faz tempo que eu não via. Luiz e a Daniela eu já vi faz pouco tempo, né? Com você, Marilza, conhecer você, Luiz, e de todas as pessoas que estão participando. Agora ver a Lenilda, também fico muito contente de ver você, Lenilda, o Libânio e a Alda, que também estavam aqui presentes. Zaramara. E todas as pessoas que estão participando e assistindo essa live. E eu queria simplesmente dizer o seguinte: essa perspectiva antirracista, intercultural e decolonial, ela está em construção. Né? Ela não é uma coisa pronta, ela não tem nenhuma receita, ela está em construção. Não importa, eu acho que é importante, por um lado, não ter uma visão superficial, porque eu acho que isso é uma perspectiva muito contundente, que exige uma reflexão contínua e que está voltado para transformar a sociedade que a gente vive, uma sociedade verdadeiramente democrática, né? Ela é uma perspectiva que articula, eu acho que ficou claro nessa mesa, a dimensão ética, a dimensão epistemológica e a dimensão política. É importante ter isso presente, articular a ética política e a dimensão epistemológica. Ela aposta no coletivo, promove a relação de grupos e movimentos diversificados, principalmente ligados às pessoas subalternizadas, e ela opera nas brechas e promove insurgência. Então, eu queria convidar todo mundo para entrar nessa perspectiva, né? Saber que não é nada pronto, né? E que existe continuamente da gente reflexão sobre nossas próprias práticas e sobre o contexto onde a gente está situado. Mas que vale a pena se a gente quer apostar num mundo diferente daquele que nós estamos vivendo. Muito obrigada por tudo. Nós é que agradecemos. Professora Lenilda. Que honrosa missão você me deu, Marilza. Boa noite a todos e todas, uma alegria, eu já disse aqui no chat, nós estávamos nessa noite especial nos concentrando, né, sobre a didática e sobre todas as questões que envolvem esse campo muito especial para todos nós. Cumprimento a Marilza, que tem dado essa contribuição enorme na condução do curso de extensão. Né? A Andip se propôs, né, e se propõe a esse curso, de modo que nós possamos pensar a didática, né, na sua diversidade, na sua pluralidade epistemológica, né, de modo que possamos dialogar com todos que querem pensar numa sociedade de fato humanizada, democrática, na qual o professor, né, e o estudante sejam os sujeitos partícipes a partir da sua autonomia intelectual e dos seus valores éticos, políticos e estéticos, né, rumo a uma sociedade que supere as relações atuais, né, próprias do capitalismo. Então,
É uma alegria estar com todos vocês, em nome da Andip, o meu abraço, mas em especial antes eu queria passar o meu carinho, o meu respeito e a minha gratidão à professora Vera Maria Candô, que desde, né, o início lá dos anos 2000 já me ajudava a pensar a didática, então muito obrigada, professora Vera, né, muito obrigada, aquele nosso encontro no Rio de Janeiro foi inesquecível. A Ivanilde, minha colega vizinha ali no Pará, eu sou acriana, viu, Ivanilde? Ao Luiz, ao Luí, né? E a Daniela, que fiquei atenta a todas as questões, parabéns, porque, de fato, vocês trouxeram questões que são candentes, né, que precisamos enfrentar com muita alegria, também com muita energia, porque a nossa tarefa nos convoca para tal. Então, em nome da Andip, a gente agradece a participação de vocês, né, e fica o nosso abraço, não é, Marilza? Fraterno também para você. O nosso abraço. Quero dizer que da Universidade Federal do Tocantins, a doutora Maria José de Pinho está conosco. É uma alegria ter uma representação do Tocantins, do programa de pós-graduação e do programa também que forma por todo o norte, a Amazônia. Uma alegria, viu, Maria José de Pinho, tê-la com você. Finalizando a noite, nós recebemos com muito pesar o falecimento da professora Miriam Jorge e, no final da tarde, várias associações já se manifestaram e reconheceram a importância da intelectual, que foi coordenadora, né, do programa de pós-graduação em História e Filosofia da Educação, da PUC São Paulo. Esse é um momento de reconhecimento da trajetória da docente, e as associações lamentam muitíssimo e agradecem, né? E a Andip também reconhece a trajetória da professora e a contribuição para a ciência, para a pesquisa e para a educação brasileira. Então, um forte abraço para todos, fiquem bem, minha gratidão ao Lui por estar comigo mediando esse momento. Teremos outras oportunidades. Lenilda, obrigada, minha querida. É isso. Forte abraço, fiquem bem. Nos despedimos nesse momento. Gratidão. Abraço. Professora Alda, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Meu abraço a todos. Boa noite a todas, todos e todos. Valéria. Lindas. Tchau. Adorei. Tchau.